queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 14 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus entra novamente em Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. Veja que a fama de Jesus estava se espalhando cada vez mais e mais por aquilo que ele realizava, por aquilo que ele pregava, anunciava e como ele pregava, porque pregava como quem tinha autoridade. E veja que aos poucos Jesus começa a atrair multidões. É claro que as multidões que iam até Jesus, nem todo mundo ali já tinha uma fé esclarecida, já sabia que Jesus era o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Não se tinha uma fé ainda esclarecida, mas poderíamos dizer que ali era o germinar da fé. É o germinar da fé, a origem da fé. O povo estava começando a crer em Jesus, a partir do seu ensinamento, da sua palavra, da sua pregação e daquilo que ele realizava, aquilo que ele fazia. E aqui tem um detalhe muito importante, por falar em germinar da fé, o germinar da fé daquele povo, na vida daquele povo. Um detalhe muito interessante é porque diz o Evangelho que reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. Nem mesmo diante da porta. Ou seja, realmente era muita gente que ia atrás de Jesus. Mas interessante, aqui é que eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Diante de toda aquela multidão que se sentia atraída por Jesus, quando elas vão a Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus, ele não somente cura. A gente lê esse evangelho, a gente vai logo ressaltar a cura daquele homem paralítico, né? Mas não. O primeiro detalhe aqui é o que Jesus faz. O que Jesus faz diante daquela multidão que está ali ao pé da sua porta? Diz o evangelho: E Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra. Meu povo, eu particularmente, eu fico muito feliz
quando alguém, alguma pessoa me busca, me procura, porque deseja ouvir de mim, enquanto sacerdote, uma palavra. E uma palavra que não é minha, uma palavra que é de Deus. É tão importante quando as pessoas buscam a palavra de Deus. E é tão importante também, mais ainda, quando nós temos a consciência de que nós somos os anunciadores dessa palavra. Eu fico muito feliz com todos vocês que vêm até as minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, vão lá assistir esse vídeo da meditação do Evangelho. Isso é muito bom. E eu estou cumprindo a minha missão de anunciador da palavra. Mas você também, pela fé que você recebeu, dom de Deus, você também está alimentando essa sua fé por meio dessa palavra. Então, é um detalhe muito interessante esse do Evangelho de hoje. As pessoas que iam para Jesus, muitos estavam ali porque queriam ser curados. E Jesus, no entanto, primeiramente, antes da cura, Jesus anuncia a palavra. Às vezes, e isso é importante a gente refletir, quantas vezes na nossa ação pastoral, na nossa missão de evangelizadores, quantas vezes nós colocamos os afazeres à frente do anúncio da palavra. Veja, meu povo, anunciar a palavra acima de tudo. E os afazeres são importantes? São, mas veja, até os afazeres, até as obras, até o trabalho, até a missão devem comunicar a palavra de Deus. É isso. Por isso a pergunta: as minhas obras, as minhas atividades pastorais, o meu trabalho, comunica a palavra de Deus ou não? Tem tanta gente, nós estamos diante do Evangelho que fala da cura de um paralítico. E Jesus fica até surpreso e admirado com a fé daqueles homens. Jesus fica surpreendido e fica admirado, vendo-lhes a fé. Jesus realiza o milagre. Mas veja, tem tanta gente hoje que não anuncia primeiramente a palavra. Tem muita gente hoje que visa somente o milagre pelo milagre. Cuidado. Não tem aquele ditado, não sei se você que está assistindo esse vídeo conhece, mas tem muita gente que sabe o que eu vou falar, o ditado, que com certeza já tem escutado. Muitas vezes nós colocamos a carroça na frente dos bois. Quando é que isso acontece na nossa missão? Na nossa missão isso acontece quando nós deixamos o anúncio da palavra em segundo plano. Jesus anuncia a palavra para aquela multidão, que, repito, muitos estavam ali porque simplesmente queriam ser curados. Mas Jesus, primeiramente, anuncia-lhes a palavra. É pelo anúncio da palavra que se chega à fé. É pelo anúncio da palavra que se faz a experiência de Deus. É pelo anúncio da palavra que a pessoa muda de vida. Que a pessoa se arrepende dos seus pecados e decide seguir Jesus. As curas, os milagres são consequências do anúncio da palavra. Sejamos os anunciadores da palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.